Bem-vindo ao Pod Constrói, seu espaço aqui para falar um pouco de tecnologia, engenharia e todas as áreas afins. Meu nome é Érico Pinesi, a gente está começando um novo episódio. Eu estou aqui hoje com o Robertinho, meu companheiro diário. Fala, Érico, beleza? Tudo certo, e você? Hoje a gente vai falar um pouco de tecnologia, certo? Voltada aí a um ramo da construção civil e do nosso dia a dia também. Hoje a gente está com o Benedito, né? Conhecido muito aí no mercado como Benê, e hoje sócio da Manu Help, que é um sistema barra aplicativo e tudo mais que a gente tem aí, voltado para a parte de manutenção condominial, é isso? Predial. E predial, assim, pode ser residencial, pode ser comercial, pode ser até industrial. Perfeito. Indifere. Foi isso aí. Obrigado aí, Benê, por ter vindo. E vamos começar, né? Conta um pouco aí da sua história pra gente, como que foi. Benê, aqui a gente tem o costume de contar um pouco a história da pessoa e depois eu acho que como foi surgindo aí a ideia do negócio e o que ele é hoje. Maravilha. Pessoal, obrigado, né? Acho que satisfação enorme estar aqui com vocês. Satisfação também falar de um assunto tão relevante, né? Que é o mercado de condominial, predial, enfim, e principalmente manutenção, né? Que é o que a gente respira, é o que a gente vive hoje. Eh, Me apresentando, né, um pouquinho, eu estou desde 2013 no mercado de tecnologia. Eu comecei lá atrás no mercado de mobilidade, né, e transporte, enfim, eu trabalhei na 99 por 5 anos, lá na antiga 99 táxi, né, quando a gente deixou de chamar o táxi ali pelas radiotáxi, começou a chamar pelo aplicativo, eu estava ali, né, trabalhando na operação para estimular, né, a gente, a parar de esperar um carro por 40 minutos ali de uma radiotáxi para começar a usar o aplicativo e encontrar o que estava mais próximo da gente, né? Depois disso, eu ainda continuei um tempo na mobilidade, né, mais alguns anos. Trabalhei numa joint venture do grupo CCR, né, que também estava ligada a trajetos, né, você fazer os melhores trajetos com multimodais, então sei de metrô, sei de transporte público, de ônibus, se pegar um táxi ou pegar um carro particular. E depois disso, já em 2020, eu ingressei aí nesse mercado condominial, tá, por meio de uma administradora de condomínio digital, e foi quando eu conheci um pouco mais esses desafios, né, prediais, enfim, que perpetuavam aí na vida de todos, porque na prática que quem está aqui em São Paulo, enfim, geralmente mora dentro de um prédio, de um condomínio, alguma coisa desse Começou a tipo. olhar as dores do condomínio, né? Você é formado no quê, Benê? Eu sou formado em administração, tá? E sempre tive essa pegada muito comercial, assim, tá? Comercial e operação. Eu gosto de ir para a rua, né? Na 99, na Quico, e na administradora de condomínio, eu sempre estive em contato com o cliente. Sabe? Eu estava um pouco na operação, um pouco no comercial. Então, desde captar ali o lead, né? Junto com o pessoal de marketing até de fato efetivar uma venda e às vezes dar suporte, né, num pós-venda para esse contrato, para esse cliente com alguma demanda que aparecia ali. Exemplo, condomínio, você tem assembleia. Já participei muito de assembleia dentro de administradora de condomínio para ajudar ali, né, síndico a conduzir as pautas. Então é bem diversificado aí esse meu trabalho do dia a dia, né, dentro desse mercado condominial, Mas sempre ligado à tecnologia. sempre ligado à tecnologia, né? O objetivo é, meu dentro dessas empresas que eu trabalhei era sempre como tornar a dor do cliente ah, uma forma da gente evoluir o produto, né? Trazer isso para o produto e pensando ainda do nosso lado de uma forma escalável, né? Se esse cliente tem um problema, será que a gente consegue escalar a solução desse problema para vários outros clientes que estejam com esse mesmo problema? E depois ali dessa experiência que eu tive com a administradora de condomínio, eu me apaixonei, né, pelo mercado, né?
E Mercado gigantesco. com o mercado gigante, a gente está falando de mais de 500 mil condomínios pelo país, Que sofre muito, né? que sofre muito, né, por ser manutenção, e sofre muito porque manutenção, quando a gente fala de manutenção, a gente fala muito de serviço, né? E a gente sabe que serviço é um grande desafio, né, para a gente, encontrar fornecedor, né? Desafio, um condomínio ele tem diversos desafios que podem envolver engenharia civil, engenharia elétrica, mecânica, então assim, Um leque gigante. é um leque técnico gigante. E, e nesse final de ciclo de administradora de condomínio, eu convidei uma pessoa que trabalhava comigo na área para a gente criar a Manu Help, que era exatamente para começar a trabalhar com um problema que a gente via que, que era latente na vida do síndico. Tá? Então, inicialmente, ali, muito olhando para o mercado de condomínios, por meio, inclusive, de uma rede de network que a gente já tinha construído ali, né, na administradora, a gente começou a trabalhar com gestão de manutenção predial. Tá? E a, a nossa proposta ali era exatamente dar solução para os síndicos de organizar tudo, né, todas as manutenções que um condomínio tem e não só organizar, mas quando ele tiver o problema, a gente está junto do lado dele para resolver o problema. Benê, você não é uma administradora. Não sou uma administradora de condomínio. Você Pelo é contrário, uma ferramenta. sou uma ferramenta para a administradora, para o síndico profissional, para o síndico morador, o síndico orgânico, né, para as empresas de engenharia que atendem condomínios. Né, hoje tem uma onda, inclusive, gigante, né, nos últimos meses, talvez no último ano, que a gente vê que os condomínios, dentro de um processo de profissionalização, buscando uma empresa de engenharia, né, contratando uma empresa de engenharia para o tempo todo dar suporte para ele. E hoje, um perfil de cliente que a gente tem visto que tem contratado a plataforma são empresas de engenharia ou engenheiros contratados por condomínio para ajudar o condomínio com plano de manutenção predial, tudo ali que envolve acompanhamento de obra, análise de obra de unidade, né? Aquela análise que faz ali com a RT, enfim, com a obra que de fato... Meu, você falando isso, para mim nunca entrou na minha cabeça por que as construtoras que fazem um prédio novo, por que elas não têm um departamento onde elas cobrem do condomínio? Porque assim, elas já vão ter que dar garantia de 5 anos, né? Perante a lei hoje. Defeitos ocultos até mais, passa de 10. Mas por que elas não têm um departamento de manutenção predial e começa a cobrar desse tipo de condomínio, né? Então, às vezes, utilizando um tipo de ferramenta já internamente, que é o que você está dando de referência, e, cobra, né? Eu acho que é um segmento, às vezes, a se olhar, né? Sem dúvida, eu acho que é uma vertical que, eventualmente, muitas consultoras poderiam estar explorando. Né? Eu acho que tem uma oportunidade gigante de monetização aí, muito potencial, porque os condomínios estão cada vez mais preocupados com manutenção predial. Eu acho que nos últimos anos ficou evidente que se não fazer, a casa cai. Que a gente está falando de pessoas, exato. Fica muito volume de prédios, né? São Paulo deslizou aí, né? São Paulo hoje, bairro residencial é muito pontual, né? Exatamente. Você só vê prédios hoje, né? Então, não tem jeito. E como que funciona exatamente esse aplicativo no Help, assim? Mais detalhado para a gente entender aí. A gente um software de gestão de manutenção predial, né, que os nossos clientes que assina isso, é uma assinatura mensal. Querem são os clientes ou os fornecedores? São os clientes, tá? Então, a pessoa que quer ter um plano de manutenção, que quer começar a registrar tudo o que acontece, né, no prédio dele, né, pode contratar a plataforma, que ela vai exatamente ajudar ele com tudo isso. Ela não vai deixar ele mais esquecer de nenhuma manutenção, ela vai ajudá-lo, né, a gente vai falar um pouco mais disso, a eventualmente, dependendo do plano que ele contratar, encontrar fornecedores, ter propostas muito antes do problema acontecer. Né? Provisionar a verba. Provisionar a verba. Né? E, mais do que isso, se passar por uma auditoria
lá na frente e precisar do passado, você tem tudo na palma da mão. Uhum. Você vai entrar numa assembleia, você precisa prestar contas para alguém, né, de como você está administrando, de como você está cuidando do prédio, você vai conseguir encontrar tudo isso, você vai conseguir encontrar fornecedor que você contratou há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, de uma forma muito rápida, com histórico, com tudo isso. Agora, assim, na prática, como que a gente faz isso, tá? A plataforma, ela segue uma metodologia que eu acho que vocês, engenheiros, vão entender que faz muito sentido, que é o seguinte, assim, né, me tornei aqui um gestor predial, seja de um condomínio ou seja de um comercial, vertical, horizontal, misto, residencial, ou até mesmo uma empresa que tem um prédio, né, que eu preciso cuidar de todas as instalações. Primeira coisa que eu preciso fazer é ter esse imóvel. Sim. Segunda coisa que a plataforma vai oferecer nessa lógica de gestão de manutenção predial você tem uma área lá que a gente chama lista de ativos, que essa lista de ativos ela vai servir para você mapear tudo que você tem existente na edificação, de área e equipamento. Tá? Você consegue colocar ali até documento. Então, isso planilhado. Isso é uma lista. É uma lista, exatamente, é uma lista, perfeito. Depois de você conhecer tudo que você tem dentro de uma edificação, você vai para onde? Você vai para o plano de manutenção, que é baseado nos ativos existentes da sua edificação. Então, são os 3 passos que a gente chama. Você quer contratar a plataforma, você começou a gerenciar um condomínio, vamos seguir o exemplo do condomínio, o que você precisa fazer? Entender tudo que tem nele. E depois que você entende tudo que tem nele, você precisa montar um plano para manter tudo isso, para aumentar a vida útil disso, para garantir que nada quebre. Lembrando que condomínio ele tem que funcionar 24 horas. Uhum. Toda vez que alguma coisa para, se impacta a vida de pessoas. Sim, com certeza. Se parar, se acabar a luz. Tem o gerador, o cara tem 17 andares. E ele precisa descer, e ele passou mal e precisa descer. Então, tem que estar tudo isso. É muito sério, tudo tem que funcionar o tempo todo. Uhum. E a gente entende que com manutenção preventiva, inclusive hoje não pode, você falou da lei de Sliter, essas coisas, a gente entende que com muita preventiva, né, de cada equipamento, de cada área, você consegue reduzir essas paradas. Não, muito. Eu acho que na área que a gente trabalha de impermeabilização, se não estou equivocado nos números, eu acho que é 3 a 20, né? Preventivo é essa 3%, o corretivo, que depois tem que quebrar tudo, é 20%, chega, né? É isso e 25%. 125. Caramba, mas só errei por 100%. É um múltiplo de 5, né? Tá. Então, é um negócio, assim, absurdo que pode passar, né? O que acontece é assim, você acaba gastando o que você vai precisar gastar, às vezes, numa manutenção corretiva, só que diluído ao longo dos anos. Sim. Então, é isso, é uma regra básica. Então, você vai fazendo essas manutenções, tudo custa, mas ela está diluída, né, do que você ter uma mobilização ali instantânea no que você precisa, sei lá. Vou dar um exemplo, tá? Eu tô com um prédio que eu tenho um apartamento e agora, depois de 45 anos, vai ter que dar manutenção na fachada, que nunca foi dado. Basicamente, sei lá, uma lavagem ou outra ali, mas nunca foi dada manutenção. E a gente tá falando hoje de um orçamento de mais de 1,5 milhão. Não, com certeza. Então, assim, não é pouco. Num espaço de tempo que, se você diluir, dependendo do número de apartamento, a gente tá falando, sei lá, de 10 mil, 15 mil, 20 mil reais por apartamento, para poder conseguir fazer a manutenção, né? Eu acho que tem agravantes dentro desse contexto, né? Eu acho que você deixa um prédio sem reformar a fachada, sem fazer ali o que você tem que fazer, sem resolver problema de fissura, trinca, você começa, eventualmente, no caso de impermeabilização, a gente tem vários exemplos lá de cobertura, né, do dono da unidade de cobertura, em que o condomínio não faz lá a obra de impermeabilização e as manutenções necessárias, e até a troca, né, da manta ali, e começa a gerar problema no apartamento embaixo. Se fica mais caro, com certeza. Por quê? Porque você vai ter que pagar o problema de cima e o problema que você já causou na unidade. Perfeito. Você entendeu? Então, assim, os agravantes de falta de manutenção são gigantes, assim. E a gente está falando, né, de exemplos mais simples que acontecem no dia a dia,
Mas, assim, tem os danos. Eu gosto de lembrar, assim, talvez do ninho do urubu, né? Né? Que você tem lá uma instalação, eventualmente fora de norma, que você não cumpre as manutenções, ar-condicionado, problema elétrico, se pega fogo. Então, assim, a coisa é séria mesmo. Sim. A coisa a gente fala aqui, né, de manutenção predial e tenta sempre trazer esse papo para uma linha um pouco mais dinâmica e estimulante, mas a coisa é séria. Se não fizer, o problema se agrava, fica caro e impacta a vida das pessoas. Assim. Perfeito. Num bate-papo que eu tive com ele, o legal é que eles oferecem vários tipos de pacote, né? Então você tem desde o básico, que daí, vamos pôr, é quase um padronizado, que pelo menos o síndico vai ter uma ideia do que ele vai precisar fazer e mais ou menos os períodos para aquele tipo de situação. Mas eles têm um que eu acho muito importante, pelo menos para os condomínios mais novos, assim, que eles conseguem otimizar em cima do manual do proprietário. Então, você manda o manual do proprietário, eles jogam isso dentro do sistema deles e toda a gestão a partir de então é tudo em cima das garantias que estão sendo exigidas. Eu ia falando da questão do mapeamento. Vocês fazem esse mapeamento do prédio, se precisar? Boa. 2 pontos interessantes, assim, dentro do escopo de serviço que a gente oferece e variado de acordo com o plano, né? A gente tem plano digital, planos mais digitais. Inclusive, hoje a gente atende praticamente todas as capitais brasileiras. Então, basta se a gente conseguir ali, se ele entrar na plataforma, consegue assinar. E, eventualmente, se ele estiver partindo do zero, não tiver um plano nenhum, a gente vai conseguir entregar um condomínio modelo para ele com uma norma ali de manutenção predial e com, né, todas as manutenções que ele deveria fazer, baseado nos ativos existentes da edificação dele, ou até mesmo não, tá? Até a gente dar alguma coisa mais abrangente, ele só vem tirando, eu não tenho esse ativo, eu não tenho determinada manutenção para fazer. E a gente tem planos mais completos, tá? Que a gente visita o condomínio, que a gente ajuda a mapear esses ativos existentes na edificação e elaborar esse cronograma de manutenções baseado nos ativos existentes na edificação. Porque, assim, o que a gente observa é que, sei lá, 80%, tá, dos condomínios tem ativos comuns. Fachada, né? Você tem lá uma bomba de recalque, você tem para-raio, você tem os extintores, enfim, você tem diversos ativos comuns. Mas esses outros 20%, 30% que a gente observa que é diferente de um do outro, de um condomínio clube, às vezes de um condomínio de uma torre, você precisa, às vezes, de uma orientação para entender o que tem que fazer. Exemplo, não é todo condomínio que tem boiler, né? Que tem sistema de aquecimento solar, né? Que tem, enfim, piscina aquecida, trocador de calor. Então tem diversos ativos que vai ser customizado ali por condomínio. Então a gente ajuda, a gente tem planos mais robustos que a gente ajuda em tudo isso. E você tocou num ponto bom que é condomínio e implantação. Para condomínio e implantação, a gente tem atendido muito condomínio e implantação, em que é fundamental, né, o síndico, enfim, conseguir registrar todas as manutenções que estão sendo feitas por efeito de garantia. Perfeito. Né? Então, e tem que transcender os 5 anos, tem que ser, né, os 5 são importantes ali, porque você tem esse vínculo com a construtora, você precisa mostrar para ela, inclusive evidenciar com foto, você consegue trazer tudo isso para a plataforma. Na hora que você vai concluir cada atividade, você vai tirar foto do que você está fazendo, né? E aí você vai conseguir depois gerar um relatório, já vai ter essa foto, você vai conseguir evidenciar isso. Você anexa todos os documentos, incluindo o RT e tudo mais lá do responsável técnico. Perfeito. Todos os documentos. Então, se for um PDF, se for uma foto, um vídeo, você vai conseguir deixar isso anexo a determinada manutenção que você tem. E você vai conseguir aí depois conversar melhor, né? Você vai conseguir passar essas informações de uma forma muito mais transparente e clara para a construtora, para o morador, para o conselheiro que vai questionar por que né, dentro de 5 anos, às vezes você está atrasando algo para fazer, por quê? Porque às vezes você passou para a construtora, você depende dela e mexer primeiro. Então, de fato, a plataforma ajuda em todas essas questões. E isso daí pega muito, que eu até comentei com o Benê, na questão da norma de desempenho. Porque hoje, com a norma de desempenho, você tem os defeitos ocultos. E isso daí transcende a questão dos 5 anos. Então, se você continuar documentando, continuar fazendo as manutenções,
E caso aconteça, você mostra que você fez essa manutenção e mesmo assim apareceu esse defeito. Um exemplo, às vezes, um desplacamento de fachada. É uma coisa que você não consegue controlar fazendo só uma lavagem, né? Isso daí você consegue controlar a parte estética, vedações, essas coisas que faz parte também da manutenção. Mas a parte de um futuro desplacamento, alguma coisa do tipo, não tem como saber. Não tem. Não tem como saber. Exatamente. Tem outras coisas, exemplos bons, assim, de que os clientes relatam, assim, pra gente, que é parada de elevador. Você paga um contrato, né? Você paga um contrato, você tem lá uma preventiva mensal dos elevadores, mas é natural, né? Às vezes hoje você tem algumas paradas, enfim, por diversos motivos. Exemplo, no meu condomínio, a gente tem lá um problema crônico de, dependendo da chuva que dá, a água vai, entra e cai lá no fosso do elevador, e aí começa a queimar, né? Enfim, começa a ter vários problemas. Lá é certo, quando tem uma chuva muito forte, os elevadores, na verdade hoje já está mais organizado lá, que é o elevador ir para um piso acima do piso que estava entrando a água. Né? Entendi. Mas assim... Hoje você já consegue programar, né, para esses elevadores. Mas a gente sofreu bastante com isso. Mas o ponto a partir do momento que você, síndico, está registrando todas as paradas de elevador, a minha pergunta, assim, bom, está sendo feita a preventiva mensal, como a Antenode está? Tá tudo certo? Porque assim, você vem e faz uma preventiva, o elevador para 10 vezes no mês, tem 10 vezes, tá errado. Tem alguma coisa errada. Não estou falando que eventualmente é um problema do fornecedor, mas tem alguma coisa errada com o equipamento, com a peça, né? Tem alguma coisa ali a ser feita. E mais do que isso. Mas beleza, eu pago o contrato para ter o elevador funcionando, né? Então, assim, se eu tô 20 dias sem um elevador funcionar, peraí, eu vou atrás. Eu vou atrás, né? Eu tenho que pagar menos, né? Porque eu tô pagando para ter 100% do elevador e eu não tenho um aqui. Perfeito. Então você começa a ter, né, essa questão de provisão orçamentária, mas você começa a ter argumento para discutir e entender uma como estão negociação com o seu fornecedor. Né? Por exemplo, uma situação dessa, né? E, voltando aí à plataforma, assim, né? A gente hoje, você tem mais ou menos o tanto de pacote hoje que vocês oferecem? 3, 4 pacotes ou é muito otimizado isso? A gente tem 3 pacotes por perfil de cliente. Tá. Hoje a gente tem pacotes para um condomínio que quer contratar para o condomínio. Hoje a gente tem um outro pacote para profissionais, que são síndicos profissionais, esses engenheiros que eu contei que trabalham dando suporte para condomínios ou para síndicos, enfim. A gente tem um outro pacote para administradoras de condomínio. Administradora de condomínio vive um outro desafio. Tá? Tem muita administradora de condomínio que ela vende o serviço de dar suporte para o síndico com cotação, né, com as notificações de manutenções que vão vencer. Então elas usam para se organizar internamente e gerenciar as manutenções de múltiplos condomínios. Né? E geralmente elas têm lá uma divisão interna de gestor de conta. Então cada gestor cuida de 40, 50 condomínios. Então, eles se organizam, todas as manutenções obrigatórias, principalmente desses condomínios, eles administram e gerenciam pela nossa plataforma, que vai ajudar ele a deixar isso tudo mais fluido. Por último, a gente tem um plano para empresas também. Legal. E aí, dentro desses planos, o que vai mudando mais ou menos de um para outro? Porque a gente já até, dando um spoiler, é questão do marketplace que você oferece em algum dos pacotes, né? Que facilita essa gestão. São recursos, tá? Quantidade de usuários e serviços extras. Exemplo, o serviço de cotação. Tá? Então, você quer ativar o marketplace, às vezes você vai ter que ir para um plano premium. Tá? A gente tem um recurso lá que ele é recente, é um recurso que a gente lançou nos últimos 4 meses, tá? Que é a gestão de estoque. Tá, então, que está de alguma forma relacionado com manutenção predial. Tá? Então, Estoque de componentes. Estoque de material de limpeza, estoque de material de construção. O condomínio tem que ter ali. O condomínio tem que estocar. Exato.
Então você tem diversas classificações lá para você gerenciar seu estoque. Tá? Então, esse é um recurso que a gente tem a partir do plano essencial. Tá? Então, assim, a gente tem 3 pacotes, é sempre o digital, essencial, premium, dentro de cada perfil de cliente, e o que vai variar ali é recursos e quantidade de usuários e quantidade de condomínios. Para o profissional mesmo, né, para o perfil de cliente que é profissional, síndico profissional ou engenheiro, ele vai escolher ali se ele quer o pacote digital dele para 10 condomínios, até 10, até 20 ou ilimitado. Isso aí vai variar. Tá. Não é o condomínio que contrata. Ele não coloca você em contato com o condomínio. É uma plataforma de gestão dele. Então, se o condomínio deixar de pagar ele não tem essa gestão já também. É isso. É uma opção dele. Entendi. Então, hoje a gente tem profissionais que colocam para o condomínio pagar, porque é uma plataforma do condomínio. A visão dele é ali, ó. Se eu não estiver aqui, né, daqui 2 anos, você tem a opção de continuar ou não, e você tem aqui essa plataforma para seguir esse fluxo. Está só vinculado a ele, quando ele sair, ele leva a informação junto. Se está vinculado a ele, a informação, apesar de ser do condomínio e ele ter que entregar para o condomínio, né? Mas assim, o condomínio deixa de usar a plataforma. De alguma forma ele vai perder essa informação, vai perder as próximas, ele vai perder. O que vai acontecer por ele ser obrigado, às vezes, ele vai imprimir isso e entregar como um relatório. Exatamente. E aí paralisa ali. Mas aí o condomínio vai contratar de novo, volta a fazer tudo do zero. Ele faz assim, é melhor cada condomínio, teoricamente, ter o seu, né? Resumindo, ele perde informação, ele perde o futuro. Né? Sim. Legal, legal. E hoje, como que funciona a parte do marketplace para vocês, assim? Hoje a gente estava conversando, né, um pouquinho antes, hoje vocês oferecem principalmente serviço, é isso? Principalmente serviço. Bom, como a gente, né, desde o início, a nossa proposta de valor era: vou entrar em manutenção predial, não basta registrar, organizar, notificar o que você tem para fazer. Eu tenho que resolver o problema, né? Porque no final, quando você lida com um assunto tão doloroso ali que pode, né, que vai te atrapalhar muito, assim, toda vez que acontece, tem que ajudar o cliente a resolver o problema, né? Então, aí a gente criou esse marketplace ativável, né? E ele está no plano premium. Então, assim, esse marketplace, a gente tem hoje um cadastro, tá, interno de todos os fornecedores que esses condomínios já trabalham. Então, quando o condomínio entra e tem o marketplace ali para ele, a gente já entende todos os fornecedores que ele trabalha. Então, a gente respeita ali, né, o que o condomínio o histórico usa, dele. O histórico dele. Ele já tem, às vezes, o fornecedor que faz com excelência ali a lavagem da caixa d'água, a recarga dos extintores. Só que, como o condomínio, ele precisa, toda vez que lida com essas manutenções, ele precisa analisar o mercado, ele precisa criar uma concorrência. Né? Ele não pode ficar preso, enviesado a determinado fornecedor. Ele precisa fazer uma precificação. Fazer uma precificação ali, fazer um processo de concorrência, analisar escopo, né? Porque, né, se você fica enviesado, sempre preso a somente um fornecedor, você está cego, né? Você não está olhando para o mercado. Sim. Então, como a gente já tem ali o vencimento de todas essas preventivas, por exemplo, a gente consegue entregar propostas muito antes de vencer, já para esses clientes tomarem as decisões. Tá? Uhum. Isso no caso de manutenção preventiva. Mas a gente atua também com corretiva por uma lista, né, de serviços, porque a gente já tem, né, como a gente já tem essa relação com esses fornecedores, a gente consegue, sei lá, numa parada do portão, se você não tem um contrato ainda com o fornecedor de portão, a gente consegue acionar muito rápido e enviar ali um fornecedor para te ajudar para uma eventual corretiva. Então o Marketplace ele funciona assim, ele funciona de uma forma mais dinâmica para corretiva e de uma forma muito provisionada para preventiva. Se eu sei que mês que vem está vencendo lá uma obra de impermeabilização que você já faz a cada 10 anos, enfim, a cada 15 anos lá no telhado, eu já vou começar a acionar esses fornecedores alguns meses antes ali para você começar a entender ali,
pensar numa assembleia, né? Porque o valor provavelmente vai passar ali do seu poder de decisão, para entregar para ele, enfim, para ficar tudo. E hoje, como vamos dizer que você tem um interesse em ser fornecedor lá, como que funciona hoje pro fornecedor? Hoje a gente, quando o fornecedor aciona a gente, tá, pelos nossos canais de atendimento, a gente tem ali no próprio site um WhatsApp que você consegue falar com a gente tem um e-mail que é o contato@manu.help, que você consegue também enviar suas informações. Toda vez que você aciona, né, um fornecedor aciona a gente ali, a gente vai pedir alguns documentos, a gente vai pedir ali uma lista, né, alguma coisa ali de clientes que ele já trabalha. A gente vai fazer um processo interno de due diligence, tá? Due diligence inicial, tá? E depois disso, ele entrando ali, né, concluindo esse processo, ele já vai poder fazer parte dessas cotações toda vez que essas oportunidades aparecem, tá? A gente, como marketplace, né, por a gente entregar, né, leads para esses fornecedores, a gente tem lá, né, uma intermediação desse serviço, né, porque somos um marketplace. Então, quando você compra lá no Mercado Livre, quando você compra na Amazon, né, no Get Ninjas, essas empresas, né, como marketplace, elas participam de uma intermediação, e a gente tem um plano que a gente entrega para esse fornecedor ali. Você contrata um plano também. Exatamente. Mas o nosso é baseado nos serviços escolhidos. Então, para eu te entregar uma proposta, eu não vou te cobrar. Você não precisa pagar lá, de ficar pagando e eventualmente não fechar algo. Tá? Você só vai pagar se você fechar mesmo. No momento. E você não. Mas não faz o fechamento pela plataforma. Não faz o fechamento pela plataforma, o fechamento é direto pelo fornecedor. E aí depois o condomínio vai dar o ok ou não, se fechou ou não com esse determinado geralmente fornecedor. O condomínio vai dar conosco, né? Até para a gente evoluir. Nessas que a gente faz o marketplace, a gente faz questão de monitorar, de acompanhar, agendar, inclusive, para o fornecedor. Aí a gente, né, dentro lá do cronograma de manutenções, essa atividade que, vamos supor, que estava em cotação ou fornecedor escolhido, ela vai avançar para manutenção agendada, depois para em execução, se é uma manutenção. Um CRM ali. Um CRM. E a gente dá todo o suporte durante todo esse processo, até o fornecedor fazer a cobrança direto para o condomínio. Tá? Então, quando a gente participa dessa intermediação, a gente vai até o final acompanhando para garantir ali que essa manutenção foi concluída, que o fornecedor foi avaliado, para a gente ter, de fato, qualificar cada vez mais esse marketplace. E hoje a gente estava até conversando, vocês têm a avaliação de cada fornecedor, então tem até um limite, né, da parte de avaliação, que caso essa empresa não esteja atendendo os seus clientes, ele sai fora da plataforma e é desclassificado, vamos por assim, né? Exatamente. Esse é o objetivo de trabalhar com os melhores fornecedores. Tá? Então, quem dá o feedback, quando você trabalha com marketplace, né, lá atrás, se eu te entregasse um motorista, né, se eu te entregasse um carro e a experiência não é boa, quem que você vai culpar? Você vai culpar a empresa. A plataforma. Sim. Então, assim, a gente tem esse cuidado de, caso aconteçam ocorrências, enfim, esse fornecedor começa a ser mal avaliado, a gente deixa de cotar com esse fornecedor. Tá? Obviamente que dentro desse processo de avaliações ruins, a gente precisa ouvir sempre os dois lados. Então, a gente tenta ouvir os dois lados e, eventualmente, vai girando isso. Legal. E vocês atuam com esse tipo de fornecedor em raios, é isso? Então, sei lá, 100, 150 quilômetros, esses fornecedores vão poder atender esse condomínio. A gente não tem um limite para raio, tá? Mas a gente, de fato, vai tentar entregar o fornecedor mais próximo. Tá. Porque você tinha comentado que tem algumas cidades aí que, às vezes, você não consegue identificar fornecedor dentro da cidade, né? Mas, vamos supor, Curitiba, lá que a gente atende, tem bastante fornecedor, geralmente os fornecedores lá estão instalados na região metropolitana. Então é natural você mandar todo mundo, que não é longe, tá? Eu estou falando de uma cidade, né, menor que São Paulo. Mas todo mundo, geralmente os fornecedores estão na metropolitana. Tá? Então é natural você mandar todo mundo ali de um raio maior do que o que você gostaria. Legal, entendi. Mas isso é o mundo ideal. Cada vez mais, se a gente conseguisse tornar isso no futuro até bairrista, assim, você tem fornecedores em Pinheiros que resolvem esse problema, e eu tô com problema em Pinheiros, em São Paulo,
Para que trazer de outro Para lugar, né? todos os lados, né? Imagina você é fornecedor lá de impermeabilização, você tem seu escritório aqui em Alphaville, né? E eu começo a te entregar só Serviço em Alphaville, né? serviço em Alphaville, para você não. E acontece muito, tá? A gente tem bastante condomínio aqui em Alphaville, e às vezes a gente, né, às vezes não encontra algum fornecedor em Alphaville, a gente quer mandar de São Paulo, aí ele às vezes não se interessa. Tá? Sim, Viabiliza o serviço para ele. Exato. Então, assim, vai depender um pouco aí. Com a plataforma, hoje vocês conseguem ver qual que é a maior dor do condomínio em questão da manutenção, que vocês falam, isso aqui em todos acontece. Eu acho que assim, pensando em manutenção, né, eu acho que assim, o maior desafio de condomínio é quando envolve obra civil, assim, engenharia civil, tá? Porque a gente tem o desafio do escopo, tá? Porque se você envia lá fornecedor sem um escopo determinado, às vezes chega cotação de A, B, C, você entendeu? Com 200 a 1 milhão. Então tem um viés ali. Então, assim, eu acho que os maiores desafios estão aí. E a gente entende que a solução não é difícil, tá? Desde que você contrate, né, um engenheiro, uma pessoa imparcial ao serviço que vai ser executado e realize ali o escopo. Então, se é patologia, contrata um especialista ali na patologia, cria um escopo, beleza, vai investir um pouco mais, Mas depois você envia para as 3 empresas esse escopo já. Todo mundo orça a mesma coisa. Todo mundo orça a mesma coisa. E você tem, né, a garantia porque você contratou um especialista, né? A gente está falando aqui, mas pode ser alguma coisa elétrica, talvez episódio de engenharia elétrica. Depois que dá o problema, o síndico responde, né, também criminalmente, quando dá um probleminha aí, qualquer coisa do tipo, né? Normalmente acho que é isso, né? Exato. A civil acaba impactando mais porque são as obras, vamos por assim, mais grandiosas. Mais grandiosas. Mas que nem um elevador impacta também. Então, se você pegar eletromecânica, essas coisas, acaba impactando. Mas você tem a possibilidade de usar a escada. É diferente se você tiver alguma manutenção que você tem que fazer no piso, que dá acesso, às vezes, aos 2 lugares, né? Então, o problema estrutural, que depois tem que interditar, né? A gente tá com alguns condomínios, eu já fiz esse trabalho em condomínio que tá interditado estacionamento por causa, justamente, problema estrutural. Tem que fazer. Meu, um negócio, uma área básica e que eu já peguei várias vezes e que, meu, você tem que dar uma solução, às vezes, um pouco mais cara. Acesso em garagem. Meu, é uma área de 30 metros quadrados. Só que você trava os acessos de todos os carros. Então, assim, é um negócio muito básico e que às vezes o pessoal não provisiona essas manutenções também e acaba impactando bastante, né? Em São Paulo é um problema, né? Porque você tem terrenos cada vez menores, você tem prédios maiores, com um volume gigante de estúdio, né? E tem, né, apartamento pequeno e muito carro. Virou moda estúdio, né? Agora tá em todo lado, né? Exatamente. Então, assim, essas coisas de acesso também são um problema, assim. Mas acho que essas coisas relacionadas à engenharia e falta de escopo, falta de um conhecimento técnico para determinar de fato o problema, eu acho que é o maior desafio da manutenção predial e é o que dá mais dor de cabeça, porque, como você falou, valor agregado. Né? E assim, é comum, tá, a gente conversar com o síndico e o condomínio, historicamente, ter tido um problema de contratar uma empresa, tá? E eventualmente a obra não ser entregue, ele tem que trocar de empresa. Então acontece muito. Então eu acho que esses casos aí são graves. Que é muito complicado, né? Porque como é que você vai se basear no histórico? É pelas informações que o cara te passa ali, né? São documental. Mas se o cara vai conseguir, não vai, orçou errado, não orçou, né? Pensando nesse valor todo agregado, eu já vi isso acontecer em lugares que eu trabalhei, do cara não conseguir terminar, por exemplo, fachada, pintura em fachada. E o cara orçou uma coisa, você pega um período de pandemia, por exemplo, cara, você começou uma obra antes da pandemia e terminou depois de condomínio, porque acontece, principalmente quando tem muita torre, o valor dispara, né? Não, chuva. A chuva pode impactar o cronograma do cara totalmente se ele entrou com uma margem baixa ou entrou com que ele não conseguiu executar e inviabilizou a obra dele. Não, esse mudando muito. Vai mudando demais, né? E vai só prejudicando, né? Que é o condomínio não consegue entregar a obra, muda fornecedor, aí já perdeu mais uma parte do dinheiro, porque
enfim, material, né? Ô Benê, falando agora um pouco de negócios aí, né? Hoje, qual que é o mercado da Manu? O que ela vem crescendo, né? Provavelmente vocês têm um plano de crescimento. E o que vocês visam para daqui 5, 10 anos aí? O nosso objetivo é se consolidar como um software de gestão de manutenção predial. Tá? O nosso produto ele tem muito fit com condomínio, tá? E com o síndico profissional e com as pessoas que querem se profissionalizar, que trabalhar de forma profissional, né? Então, não necessariamente o síndico profissional, mas o síndico orgânico que quer trabalhar de forma séria, quer entender. E a gente entende assim que a gente vai, o objetivo é se consolidar nesse mercado como maior player, como player com recursos otimizados. Eu acho que recentemente a gente lançou um recurso de inteligência artificial. A gente usa a inteligência artificial, então depois você coloca as propostas na plataforma, sobe 3 propostas lá, você consegue apertar um botão, a gente tem uma integração de inteligência que ela faz a análise das propostas. Ela vai ver o que cada uma está considerando e Ela qual dá que é uma mais conclusão. viável. Exato. Uhum. Então a gente já tem isso. Tá? Eu acho que a inteligência vai ajudar bastante a gente a evoluir nos processos. Legal. Então, É tudo, né? Exato. Então a gente já tem isso, né, funcionando lá e a gente já vê. Eu mesmo, toda vez que vejo ali que tem, eu faço essa análise, assim, e aí depois eu abro as propostas e falo, cara, assim, eu tenho que olhar os dois, porque eu acho que tem que ser complementar, eu acho que uma coisa não tem que eliminar a outra. Sim. Mas assim, se eu tivesse olhado só aqui, não mudou minha opinião. Tá? E eu faço questão de geralmente olhar antes, tomar a decisão e eu clico na inteligência para ela analisar as propostas e eu falo, cara. Ela já analisa a proposta para você. Já analisa. Ela fala, esse aqui, bom, o melhor valor é tal, mas esse aqui tem porém, né? Esse aqui tem isso, esse aqui oferece, enfim, RT, esse aqui oferece. Sabe? Esse tem um prazo menor. Faz todas as ponderações. Às vezes ela não conclui, porque a conclusão vai da pessoa que está tomando a decisão. Mas ela te mostra as diferenças. E ela era para a sua conclusão, a sua decisão vai depender né, do vai depender, sabe? Ela vai falar algumas coisas nesse sentido. Mas é legal, ela faz essa análise de cada proposta. A inteligência artificial, eu acho que realmente é algo que a gente tem que investir bastante, tá? Exemplo, a gente está lá para ligar já dentro, quando você cria cada manutenção, enfim, cada atividade na plataforma, você tem um campo de norma aplicada. Tá. Às vezes trabalha em cima da norma o aplicativo, isso é a maioria dos trabalhos. Exato, tem a possibilidade de toda atividade que você cria, você colocar uma norma. É a altura, você vai ligar lá, você coloca lá NR da altura. Então a gente pretende ligar aí também, para você clicar e ele já te falar. Porque você não sabe, às vezes são diversas normas de orientação da BNT, você não vai conseguir saber, né, às vezes todas. Para você ver que não é um engenheiro, às vezes, né, e está gerenciando o condomínio, mas você vai poder clicar ali para ele já te dar qual norma e depois, eventualmente, se você tentar consultar essa norma, né, enfim, né, se cadastrar ali, se for a BNT mesmo, você tem que ter lá, né, você tem que tem um site específico, você vai assinar para ter esse acesso, você vai conseguir, mas ele já vai te dar a norma que está vinculado ao que você escreveu. Legal. Você escrever manutenção do elevador, beleza, ele vai te dar uma norma ali de elevador. Então, tudo isso é o tipo de coisa que eu acho que para os próximos 10 anos vai mudar muito, vai ficar tudo mais fácil. Conteúdos internos, crescimento de banco de dados e tudo mais. Então, o seu processo vai mudar bastante por causa disso. Vai mudar bastante por causa disso e o comportamento final do consumidor, né? Então, como eu entrego as notificações, provavelmente eu não vou mais entregar a notificação só do que você tem que fazer. Do que se você não fizer, cara, pode acontecer isso, aquilo, de uma forma que da melhor forma possível. Sei lá, uma notificação no WhatsApp. Eu não vou precisar também ficar preso a eu ficar enviando push pelo aplicativo ou e-mail. Se é o WhatsApp que as pessoas, né, querem usar, que estão usando e que quer receber essa informação, você vai poder receber ela, inclusive com uma análise ali já de uma inteligência artificial para te ajudar. E se você quiser, você vai e filtra na plataforma. Então a inteligência eu acho que vai mudar muita coisa. Todos os mercados, eu acho, né? Tá algo fora do normal isso daí. Tem algumas pods que a gente já está em andamento de IoT, tá? Então, manutenção preditiva. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente está colocando, enfim, diversos condomínios, sensor de nível de reservatório, para transbordo ou para nível baixo. Então,
Hoje, geralmente, os condomínios, até porque a IoT ainda é, né? Ainda não é uma coisa acessível para todo, né, perfil de condomínio, né, por ter, né, um valor agregado ali, ter uma mensalidade, enfim. Mas hoje a gente tem algumas POCs em andamento em que a gente notifica os usuários se o nível de reservatório dele vai transbordar. Ou seja, a boia dele do reservatório superior se pagou. Sim. Você imagina você pedir pro zelador subir todo dia no telhado Para saber. para saber. Aí você que faz verbalização. Todo telhado de condomínio aqui de São Paulo tá com o guarda-corpo dentro de acordo com as normas? Acho que quase nenhum. Né? Tem muito condomínio perigoso e eu subo no telhado. Nem me fala. Eu subi muito. Eu subi muito nisso daí. Tinha uns reservatórios que dava medo demais. Mas tinha que fazer, né? É raro você ver, todos os que eu passei em São Paulo, principalmente com guarda-corpo. Muitos não tem. Muitos não. E é uma área de manutenção, né? Tanto para lá de cobertura, quanto para reservatório. Guarda-corpo, a escada de acesso, que antigamente não era norma a marinheiro, né? Que tinha economia que ainda não tem, né? Que é isso? Então é muito comum. Então a gente tá indo. Acho que a IoT deve crescer bastante. Uhum. Tá? E eu acho que o marketplace também. Porque eu acho que tempo pra gente tem muito valor. E cada vez menos um gestor que cuida de manutenção deveria se preocupar com cotação. Você deveria ter tudo na mão. Então, essas três coisas. Uma curiosidade, esse aplicativo de vocês, você acha que reduz o volume de pessoas que precisaria ter, por exemplo, para administrar um condomínio? Precisa de um condomínio maior, tá? Eu acho que operacionalmente para o condomínio, não necessariamente, tá? É que eu acho que os condomínios já estão bem reduzidos, assim, porque toda vez que você já tem 2, 3 funcionários. Eu acho que o condomínio ele já está no limite. O que vai mudar é para a administradora. Isso, para administradora. Você acha que diminui o trabalho? Diminui, fica mais fácil, ele consegue. Bom, primeiro que é simples, assim, se organizar numa plataforma que você usa um pesquisar, tipo o Google ali, e já quer encontrar as manutenções que você quer quando tem, ou você ficar olhando isso em planilha, quando você já tem uma quebra ali de quantidade de horas de execução gigante. Já tem a própria... O aplicativo de você já faz essa análise com a IA, você falou, né? Exato. Então, assim, você precisa... Já diminuiu. Exato. Você precisa de mais gente por conta de tempo de execução de cada colaborador. Por isso que a gente precisa de mais gente. Então, assim, sim, vai reduzir. Você consegue otimizar bastante sua equipe, trabalhar com equipes mais enxutas, tá? Mas e evoluir mais, né, essas pessoas, principalmente tecnologicamente, assim, né, para utilizar a tecnologia, para mexer com essas ferramentas de IA, né, então assim, você capacita as pessoas que vão ficar, mas para o condomínio não, assim, eu volto a repetir, eu acho que hoje os condomínios, diversos condomínios que a gente vê que uma pessoa que tem lá ou duas pessoas é pouco, esse condomínio deveria ter mais, mas muitas vezes não consegue aprovar, por quê? Porque dói no bolso da taxa condominial, no bolso do morador, e o morador não tem ainda essa visão. Então, às vezes eu até entendo que tem muitos profissionais que gerenciam condomínios que sabem que fazem tudo certo e que gostariam de colocar uma equipe melhor e fazer tudo o que esse condomínio deveria fazer de fato. Uhum. Mas às vezes eles não conseguem, porque hoje existe um problema do desengajamento do morador de entender a vida de um condomínio, de entender sobre gestão de condomínio, né? Que deveria ser feito muita coisa que uma pessoa não é capaz de fazer tudo que deveria ser feito, por exemplo, todas as inspeções diárias, preventivas, sabe? Então, hoje os condomínios já vejo trabalhando de uma forma muito reduzida em função da taxa do condomínio. Que se colocar mais pessoas aumenta e aí dói no bolso ali de todo mundo. Então, eu acho que esse conhecimento, ele deveria ser mais amplo até, tá? Toda vez que a gente fala de condomínio, falta aí nós mesmos como moradores, e eu antes de entrar nesse mercado, antes de conhecer isso, entender um pouco mais que tem coisas que a gente não deveria economizar e que a gente atrapalha bastante às vezes por falta de conhecimento na manutenção predial, porque a gente que barra lá atrás de ter um colaborador a mais, é a gente que barra às vezes um orçamento mais caro, um contrato mais barato e não era o que você estava querendo, na verdade. Estava querendo, tá? Então tem toda uma coisa para se transformar nesses 10 anos aí. E hoje quantos contratos você tem vigentes? Hoje a gente tem mais de 4.000 condomínios na plataforma.
o que é predial, residencial, indústria, você consegue dividir mais ou menos? 70% dos nossos clientes são condomínios verticais. Tá. 70%. Aí esses outros 30%, a gente vai ter condomínio horizontal, a gente vai ter empresas também, né, que tem grandes instalações, né, tem um que eu acho que é uma coisa interessante, que é condomínio de barracões, sabe? Sim, Ele admite, de locação. de locação, Uhum. e aí cada barracão desse tem lá um CD de uma grande do varejo, alguma coisa assim. Perfeito. E ele disponibiliza para cada barracão nosso software para o cara gerenciar e cuidar ali das manutenções. Isso daí vai para os fundos de investimentos aí né? Imobiliário. Isso aí. Viu? E vou de novo. Então, hoje você tem 4.000, mais ou menos, contratos. Vocês visam quantos contratos daqui 5 ou 10 anos? A gente nem fala em contrato, a gente fala em edificações. Acho que o nosso sonho grande aqui é pelo menos um quarto desse mercado, a gente ter pelo menos 100 mil condomínios dentro de 10 anos. Hoje a gente tem 500 mil mapeados por vocês, é isso? Que vocês comentaram? Que a gente fala no mercado, que são alguns estudos que Isso nível Brasil, você está falando? Isso nível Brasil. Tá? A gente ainda não pensa em internacionalização, acho que tem muito para aprender aqui. A gente está há 3 anos com produto rodando no mercado, aí 4 anos de CNPJ. Então, acho que tem muita coisa para aprender. Nesse mercado, ele é muito diverso. Os recursos, eles vão mudando. Até um ano atrás, a gente não falava tanto em ter inteligência artificial. E no ano passado, a gente começou a falar, não, vamos fazer o recurso, vamos entender o que agrega aqui. Então, assim, as coisas a gente sabe que é muito dinâmico, pode mudar bastante. Então, né, a IoT mesmo é uma coisa que a gente tá bem forte, tá gostando bastante dos resultados. Então, 100 mil condomínios usando o cronograma e boa parte desses condomínios já está com sensores disponíveis, entregando informação em tempo real. Parte desses condomínios já estarem também com... Porque esse pacote vai ser a parte também que vocês estão ofertando. Isso já é a parte. Entendi. Esse é um contrato com um condomínio de fato. Legal. Tá? Porque esse sensor, ele fica para o condomínio. Esse não tem como eu sair com... Ele vai embora. Vai embora. Tem um processo de instalação, tem CAPEX, né, para investir no equipamento. Então, esse é um equipamento da edificação. Tá. E hoje vocês ainda se classificam como uma startup, vamos por assim. A gente é uma startup, eu acho que o conceito de startup está na nossa cultura, né, está no fato da gente ser uma empresa de tecnologia, né, tá nos processos administrativos nossos, que é time enxuto, trabalhando bastante e fazendo coisas escaláveis. Então a gente não vai deixar de ser startup, eu acho. Tá. E vocês já foram atrás de financiamento, alguma coisa assim, de alguém para injetar e você conseguir dar essa escalonada? A gente é investido, tá? Eu acho que no D0 ali, eu não contei essa história, mas quando a gente montou ali o nosso primeiro PPT ali, né? A gente já organizou ali um grupo de investidores anjos, tá? Depois dos investidores anjos, a gente entrou num processo de aceleração com a UOL, que é a maior aceleradora independente do país. A UOL é uma investidora, uma aceleradora de Porto Alegre, é um dos nossos investidores. E a gente fez uma rodada inicial, uma rodada anjo, e até hoje a gente segue com ela. Tá? Hoje a gente não busca investimento, né? A empresa... roda legal, a empresa se paga, e o nosso objetivo é crescer muito mais e eventualmente, mas a gente é aberto, né, para no futuro falar com fundo de venture capital a partir do momento que a gente tiver ali oportunidades, né, que sejam para os dois lados, né, dele investir e da gente realmente acelerar com algum investimento que a gente precisa fazer. Porque hoje o que te impacta o crescimento é mais cultural do que dinheiro, vamos por assim. Perfeito. É isso. Exatamente. Eu acho que hoje o desafio é a gente cada vez mais quebrar algumas barreiras no mercado, aproveitar essa onda de profissionalização de gestão de condomínio, gestão de prédio, e mais do que a gente sair captando 5, 10, 20 milhões e
e forçando essa barra, fazendo um monte de propaganda, aumentando demais o CAC. Então a gente tá respeitando um pouco o Processo. processo, Uhum. exato. Né, e trabalhando muito, e eu acho que tem nesse momento, assim, para as startups, todo mundo tem trabalhado muito em liquidez. Assim. A gente, não adianta ficar captando e gastando mais do que ganhar. Então a gente precisa trabalhar no recurso que a gente tem, evoluir, fazer isso agregar valor e aumentar a nossa margem de lucratividade, ganhar dinheiro, né? Sim. Ajudando mesmo, mudando o mercado. Então, assim, o momento é esse, assim. A gente fala o tempo todo com vários fundos, a gente tem conexão com os principais do Brasil, e o objetivo nosso nesse momento é aumentar mais a lucratividade, crescer, entender cada vez mais o mercado, para a gente, daí sim, né, numa eventual oportunidade, com uma boa rodada de investimento, a gente acelerar muito, exemplo, um produto, né, alguma coisa que a gente está lançando ali. Seja inovador naquele momento. Legal, meu. E viu, vamos lá. Pensando nisso, né, o passo a passo que vocês estão dando, e a cultura que a gente tem no Brasil, onde vocês estão atacando para ir mudando essa cultura hoje? Eu acho que assim, se fala assim do segmento, Principalmente o predial, né, que eu acho que é o de maior volume aí, né? né, a gente tá. Eu acho que quem lida com gestão de manutenção predial tem um desafio aqui, todo mundo junto, de ir muito para uma linha educacional. Sim. Então, né, para acelerar o processo, a gente precisa atacar muito essa conscientização. Então, esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui, que é trazer conteúdo e vocês fomentar isso no mercado, é fundamental para a gente. Porque a gente precisa conscientizar. Lá atrás eu falei, a gente precisa conscientizar não só o nosso cliente final, a gente precisa conscientizar que você mora num condomínio, começa a entender um pouco mais, Sim. né? Como que o que você tem que fazer para ajudar o seu patrimônio a valorizar? Não é só você cuidar do seu apartamento. Você Perfeito, precisa né? participar de uma assembleia, né? É que isso é uma cultura, eu acho que de brasileiro. Eu acho que tá ligado Não diretamente né? na gente, exato. As pessoas não se envolvem com a sociedade que está em torno ali de você. Não vamos pensar sei lá, numa cidade, mas, pensa no seu bairro. O que você precisa fazer para ajudar aquilo lá, né? Sim, Isso daí a gente enxerga muito, sei lá, principalmente nos Estados Unidos, né? O pessoal tem as associações de bairro, morador, essas coisas que não existem aqui no Brasil. Você tem os condomínios, mas é meio que obrigatório você ter o CNPJ mesmo formado. assim, muita gente não participa de assembleia, né? Nossa. O pessoal já não gosta disso. Tem encarar como. Porque eu acho que ele sente que tá trazendo responsabilidade para ele. Não tá, né? E você mora ali como se fosse sua casa ali. Exato. Exato. Então, essa falta de envolvimento ainda, né, social, de todo mundo com esse mercado condominial, eu acho que é uma coisa que tem que atacar. E é uma linha educacional. E atacar muito também em muita informação técnica. Então, você falar de impermeabilização, né? E você falar de lavagem de fachada, né? Os temas que a gente citou aqui, é muito importante. As pessoas não têm noção, tem que lavar a cada 3 anos, né? Deveria lavar a cada 3 anos. Acho que uma coisa que todo mundo sabe é reservatório, né? Reservatório, acho que o pessoal bate no sujeito. Se for limpeza. Tudo que dói tudo que dói é momentâneo, né? É. É onde o pessoal dá o foco, né? Então, elevador, porque eu não quero subir escada, então o elevador tem que estar em ordem. Reservatório, eu não quero ficar sem água. Mas tudo o restante, os caras, tipo. Somente o que é oculto, né? Sua porta corta fogo, tá desajustada, seu prédio pegou fogo, né? Você não tá fazendo lá a preventiva de porta corta fogo. Numa eventual correria, você solta a porta corta-fogo. Se ela bater forte demais, o cara que tá passando atrás, né? Fica lá. Tá. Né? Ou e se ela não fechar, vai vazar. Mas é uma coisa que o poder ninguém quer olhar, né? Eu imagino que isso é o tipo de situação que, se der um valorado, não, vamos deixar, esse a gente faz depois. Depois, exato. Aqui não vai pegar fogo, né? Então, assim, a gente ficou olhando pro básico, mas tem muita coisa, né, envolvida. Então a gente tem que atacar, a gente tem que educar, a gente tem que transmitir muito conteúdo e conscientizar as pessoas. Acho que isso é
é fundamental, assim. Porque hoje o seu contrato é direto com o condomínio, aquele 70% que você comentou, ou já é com o gestor? Hoje já, o síndico? 70% são com os profissionais. São com os profissionais. É o profissional que dissemina isso. Então, É parte importante desse processo. então você ainda consegue ir em feiras, palestras desses profissionais para tentar educar essa linha de profissional. Sim. Hoje você atacar eventos, né? E esses grupos, as redes sociais, eu acho que estão ajudando muito. Estão ajudando muito, né? A você encontrar essas pessoas que têm fit com o seu produto. Tudo isso faz parte desse ataque. Assim. Mas, a ideia nossa é isso, né, Robertinho? Aqui, quando a gente criou o Pod Constrói, não foi para o engenheiro, né? Também. Mas a gente quer que todo mundo assista isso daqui justamente para ir pegando essas ideias, entendeu? Porque assim, você não precisa ser o profissional da área para precisar entender o básico, pelo menos, saber onde procurar, né? Saber o que questionar. Eu acho que é isso que é importante e isso foi a ideia quando a gente criou aqui o Pod Constrói. Não, perfeito. Acho que o que vocês estão criando aqui, acho que num outro pod, que é um ecossistema, né? Um ecossistema rico de conteúdo, de engenharia e de tudo que envolve, né, engenharia. No nosso caso aqui, a gente é parte de um processo de engenharia, uma plataforma, um meio que você pode usar para estar trabalhando ali no dia a dia. E, cara, isso é exatamente isso que a gente precisa fazer. Acho que tudo que vocês continuarem fazendo aqui, a gente mesmo vai monitorar, vai ajudar a propagar, porque assim que a gente, em 10 anos, vai ter uma cultura, né, um processo cultural evoluído para todo mundo viver sociedade, né? Sociedade. Hoje o maior investimento de marketing hoje é Instagram, vocês têm alguma rede social, Facebook, o que você acha que hoje está te gerando maior retorno? Eu acho que redes sociais é um bom caminho, acho que está todo mundo ali. Modo geral, Facebook, Instagram, tudo. Vocês trabalham em todas. A gente trabalha em todas as plataformas, tá? Eu acho que rede social, para quem é do meio, né? Acho que faz sentido investir. Eu acho que essa questão. Então, toda vez que a gente volta no marketplace, existe uma influência muito grande em mercados mais tradicionais de quando alguém indica a confiança aumenta, né? Tem uma análise específica para isso, mas a gente observa que muitos clientes que chegam por indicação. Tá? Então o boca a boca é muito forte. Isso é cultural aqui, né? Mas até conversei com o Eric, teve uma época que a gente fazia muitos vídeos para falar sobre permeabilização e alguns, eu pelo menos comecei a patrocinar pela Prime, acho que o Eric um pouco pela Kim. Cara, mas chegou em pessoas que você não ia alcançar. Por exemplo, vem coisas de Curitiba, veio pra gente, de outros estados. Por exemplo, eu não ia chegar lá no boca a boca, dificilmente iria chegar no boca a boca, né? Então isso eu acho que é diferencial para rede social. Rede social. Isso pensando em coisas mais escaláveis, mas eu acho que os eventos é importante estar presente. Esse tete a tete, esse café. Então, dentro do mercado condominial existem diversos eventos o tempo todo mês você buscar alguma coisa aqui em São Paulo. É muito regionalizado esse tipo de evento, né? Pelo que eu vi. Exatamente. Então você tem muita coisa. Mas você tem grandes eventos que traz gente de todo o Brasil. Hoje já tem players, principalmente os softwares de administradora de condomínio, que eles conseguem se comunicar com, sei lá, mais de 50 mil condomínios, mais de 100 mil condomínios e trazer essas pessoas para determinados eventos. Acho que é uma coisa... É enorme, né, esse mercado, né? Tem muita gente, né? Você tem noção de quantos síndicos profissionais tem só em São Paulo? Não. A gente trabalha aqui com uns 20 mil síndicos profissionais. É um volume grande, né? Eu acho que... Mais administradora, mas é uma coisa difícil de dizer, né? O que a gente vê, assim, que a gente pode falar melhor, é que a gente tem muito síndico orgânico, morador, que gosta da coisa e assume. E quer virar profissional. Ele fala, não, peraí, eu vou pegar mais um condomínio. E aí ele faz um bom trabalho no condomínio dele, ele pega o do lado. E leva o dele como exemplo. O dele é o case, exato. Eu tenho uma referência dessa. Eu trabalhava numa empresa de projetos, Elaudo, né? A gente fez um serviço, foi até para uma cidade de Piracicaba. A gente fez o serviço para uma moradora que era síndica do condomínio dela. Ela fez um ótimo trabalho lá.
muito baseando na parte técnica, ela não queria assumir a responsabilidade para ela, então a gente fez muito serviço, a gente fez inspeção de fachada, toda a parte de elétrica, bombeiro e tudo mais. E aí, um condômino lá indicou para outro condomínio o serviço dela. Ela não estava pretendendo, mas ela acabou indo e pegou esse outro condomínio. Hoje, se eu não me engano, ela está com 5. Deu certo, então. Deu certo. Não, foi um negócio orgânico, foi um negócio que ela foi indicando, ela, que nem hoje, provavelmente ela não pegue mais, porque ela nem dá conta de fazer sozinha, isso. Porque ela é uma pessoa já de idade, ela não quer assumir, tipo, de abrir uma empresa, funcionário, que dá dor de cabeça e tudo mais. Só fechar o aplicativo, né? E dá, né? Ali. Exato, o aplicativo ajuda nesse tipo de coisa, tá? Ajuda ele a escalar a quantidade de condomínios que ele consegue gerenciar ali, né? Porque, uma coisa é você fazer 5 de cabeça. Outra coisa é você dizer tudo ali, já te notificando o tempo todo. Tem uma coisa nova que também que a gente tem visto, que eu acho que é bem legal, para esse, já tem empresas de síndicos profissionais que são um modelo de negócio. Então, você tem um síndico profissional, tem 2, 3, você pode se filiar a uma empresa de síndico profissional. Você, obviamente, você vai trabalhar ali com outra marca, né? Você vai ter quase que um sistema ali de franquia mesmo, assim, em que você consegue, se você quer se, né, capacitar, quer continuar crescendo, às vezes com um player maior, já tem empresas assim, profissionais que realmente faz sentido ali você, às vezes, até fazer parte se vincular ali, porque eles dão né? outras estruturas, provavelmente entra com parte jurídico, engenharia. Legal. Geralmente essas empresas têm um departamento de engenharia já, entendeu? Então você vem um combo ali. Um pacotão ali, você paga um percentual para eles para ter essa estrutura ali. Exatamente, então é um mercado que está evoluindo bastante, assim. Viu? Difícil de falar a quantidade. Eu lembrei o que eu ia falar. Pegando a parte da Manu, que era o que eu ia falar, eu lembro que numa conversa que a gente teve por telefone, quando eu fui te convidar para vir, você tinha comentado que vocês tinham um podcast também de vocês, é isso? Vocês criaram? É da própria Manu, é isso? Ele ainda existe? Legal. Ele tá em stand-by. Tá. No começo a gente achou que fazia sentido já começar a fazer exatamente o que eu falei, que é esse processo educativo. Uhum. E a gente fez, se eu não me engano, 3 episódios, tá? A ideia era episódios trimestrais mesmo, tá? Isso foi em acho que 2024 foi o nosso último episódio, e a gente deixou em stand-by esse projeto, e a gente começou a ver que até participar de outros, né? E aí depois disso comecei a ser convidado e participei de alguns outros. Era uma coisa até mais interessante pra gente por conta de... Para ganhar espaço. Uhum. Tá, então... Mas pode ser uma coisa futura ainda, que pode voltar, porque isso daí pode ser um meio de comunicação com o seu público, né? Sim, é um negócio interessante. O que a gente, na verdade, fez foi uma transição de podcast para live. Tá? Porque pra gente era mais fácil abrir, às vezes, uma live ali e trazer 1 ou 2 convidados e deixar esse conteúdo no YouTube ali, e aí responder de bate-pronto. A gente fez isso, deu muito certo. Foi uma live sobre norma de manutenção predial. Tá? Que a gente trouxe lá um engenheiro do lado de construtora, né? Sentir as dores dos dois lados. E o engenheiro do lado do síndico, sabe? E a gente patrocinou isso por um bom tempo, foi uma experiência positiva. Pra gente fez mais sentido do que tocar um pod. Eu acho que o que vocês fazem aqui, né, tem um propósito diferente, né? Eu acho que você tem um mega conteúdo aqui, você consegue trabalhar esse conteúdo depois, você consegue recortar isso em partes. A gente não tinha time para isso ali. Entendi. Tá? A gente não tinha braço para isso. Então a gente optou por fazer uma live, joga, patrocina e ficou ali dentro do nosso canal de YouTube. E ponto final. Acho que vocês estão bem estruturados para isso. Legal, meu. Eu acho que a gente tá chegando no tempo aqui, né? Que a gente tem um tempo meio limitado, que é o padrão nosso, que a gente pensou, né? Mas a gente tem tornado um hábito fazer uma perguntinha, né? E aí eu acho que cabe aqui também, né? Uma perguntinha. Do que você indica
para um condomínio para ele evitar as dores numa eventual contratação aí? Bom, eu acho que diante de uma contratação, o condomínio tem que investir um pouco mais em encontrar um profissional habilitado, um profissional capacitado para entregar o problema dele, né? Para realizar um escopo, enfim. A gente, estou dando um exemplo aqui né, numa eventual reforma de fachada, né, alguma coisa mais complexa. Então eu indico esse cuidado com a contratação de um profissional, tá? E depois que esse profissional te entregar esse documento, aí sim você vai buscar no mercado o serviço, a empresa que pode solucionar esse problema levantado por um profissional capacitado, habilitado, sem imparcial a esse serviço que vai ser vendido. Eu acho que se você fizer isso, acho que você elimina diversos problemas que você pode ter. Eu acho que até tempo, né? Porque é o que você comentou, que recebeu 3, 4 propostas com uma diferença exorbitante de cada uma, você evita isso. Então, você pega no seu cronograma, contrata uma pessoa séria, né? Um profissional isento, o cara gera uma planilha orçamentária para você, e essa planilha orçamentária você distribui para as empresas que você indica também, às vezes na plataforma. Bom para todos os lados, né? Para todo mundo, inclusive para as empresas que estão concorrendo, porque daí ele sabe que eles... Exato, ele fala assim, isso daqui é simplesmente uma negociação ou de relacionamento, porque eu acho que vai ter a questão do diálogo, né? Ou uma questão comercial, é detalhe, né? Não é uma coisa, um oferecendo uma coisa e outro oferecendo outra. Eu acho que é isso, acreditar no profissional, né? Respeitar ali que tem pessoas que estudaram para isso, que entendem isso, e esse investimento que parece ser maior, na verdade, vai te eliminar ali, talvez... Final da conta... Vai valer a pena a contratação. Vai valer a pena. Legal, legal. Eu acho que é isso, né? É isso aí, beleza. Benê, obrigado aí pela presença, falar pra gente do aplicativo, startup, né, que tá no mercado. Envolveu quase 3 tipos de engenharia, né? Engenharia de software, falamos de construção civil aí. Fora as outras que faz interface com ele, né? Porque a gente tá falando de elétrica, eletromecânica, hidráulica, na parte de condomínio ali, o negócio de tudo, né? Até acústica, nossa, envolve tudo mesmo. Diminuir as brigas, né? Os vizinhos. Benê, obrigado mesmo. Agradecer o Edu também, que colocou a gente em contato, né? Eu comentei com o Benê, eu comecei a seguir a Manu porque eu venho dessa parte de patologia, minha pós-graduação, tudo. Eu segui antes da gente criar o podcast, deve fazer uns 2, 3 anos quase aí que eu sigo. Você queria trazer eles e tal. Que eu sigo a Manu porque é um negócio que eu acredito, eu acho que faltava mesmo aí uma empresa focada nisso, vai facilitar muito a vida desse mercado e vai deixar ele mais técnico, porque é o que o Robertinho falou, tem síndico que não sabe que responde civil e criminalmente, né? Então é um negócio sério, né? E vai ser um negócio para ajudar. Obrigado mesmo. A gente que agradece, parabéns para vocês, né? Estarem idealizando, trabalhando esse projeto. E, bom, a gente fica à disposição. Acho que aqui foi uma conexão legal, acho que tem muita sinergia, tem muita coisa para a gente trocar. Eu tenho assistido os Pod Constrói, então acho que indico para todo mundo. Do nosso lado aqui, a gente vai fazer força para esse projeto de vocês cada vez mais só crescer. Tá certo, Gente, vamos lá, segue a gente lá, a gente vai marcar eles, vai compartilhar o vídeo junto com eles aí. A Manu Help, né? É isso aí, segue, compartilha, ajuda a gente aí a chegar em mais computadores, celulares, onde você estiver assistindo. É isso aí, valeu, gente. Obrigado. Valeu, obrigado, até mais.